muito importante a gente conversar sobre esses livros que são considerados as grandes distopias, né? 1984, de George Orwell, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Existe também, né, Fahrenheit 451. Existem outras distopias, uma que se chama Nós, do russo Zamyatin. A questão toda que fica, quando a gente termina a leitura dessas distopias, ou são chamadas utopias negativas, a questão é, pode a natureza humana, e essa palavra, essa expressão natureza humana é questionável, mas pode a natureza humana ser modificada de tal maneira que o homem esqueça seu desejo de liberdade, dignidade, integridade, amor? Ou seja, pode o homem se esquecer que é humano? Esses autores, o George Orwell, Aldous Huxley e o Zamyatin, eles afirmam que eles chegam, os três autores, eles chegaram à conclusão de que, com os meios e técnicas que atualmente são do nosso conhecimento, do conhecimento comum dos homens, seria, sim, possível a destruição da natureza humana. Isso é muito sério. Então, eles fazem uma advertência. Esses livros, eles são livros de advertência, para que a gente preste atenção ao nosso redor, o que é que está acontecendo, se essas situações denunciadas por eles, por essas distopias famosas, né? 1984, Admirável Mundo Novo, se elas já estão acontecendo nas nossas vidas, nas sociedades. Uma das características mais destrutivas de nossa sociedade é o fato de que o homem, ao se tornar cada vez mais instrumento, esse objeto, não mais sujeito, ele transforma a realidade progressivamente em algo relacionado a seus próprios interesses e funções. Então, vamos ver. Então, eu trabalho dentro de uma empresa. Lá eu tenho uma série de princípios e de verdades. Mas eu fui mandada embora. De repente, eu preciso, então, me adaptar a outra empresa. Nessa outra empresa, eu preciso admitir, assimilar outras verdades, às vezes muito contraditórias, àquelas da primeira empresa onde eu trabalhei. Essas questões todas, que são questões muito destrutivas para o sujeito, para o homem, ele passa, então, ele deixa de ser sujeito, sendo uma pessoa que pensa realmente o que é melhor para ele e passa a ser um objeto, ser um instrumento da sociedade, fazendo aquilo que a sociedade exige que ele faça para que ele tenha sucesso. Então, a verdade, ela é provada pelo consenso de milhões. Vamos observar esse slogan, que era uma pergunta já de Orwell, dentro de 1984. Como é possível que milhões estejam errados e como pode estar certa a minoria de um só? Bom, o Orwell, ele demonstra que num sistema no qual o conceito de verdade como julgamento objetivo acerca da realidade é abolido, todo aquele que constituir uma minoria de um só deve ser convencido de que é insano. Isso é muito sério, né? Muito sério, porque todas as vezes que nós vamos fazer divergência, nós pensarmos alguma coisa muito diferente do rebanho, do grupo, nós vamos correr sérios riscos. Isso nós precisamos entender. E a leitura dessas obras, elas são fundamentais para isso. São realmente advertências, são chamados. E por essa razão que a leitura dessas distopias são extremamente importantes. Aparece dentro dessa obra, 1984, a expressão duplo pensamento,
que significa, então, essa capacidade de abrigar simultaneamente na nossa cabeça duas crenças contraditórias e acreditar em ambas. Então, por exemplo, escravidão é liberdade. Escravidão é liberdade. Repetida sem parar, escravidão é liberdade. Então, quando a gente diz isso já aqui nessa obra de 1984, que foi publicada em 1949, a gente tem que entender que quando ele escreve isso, ele fez uma grande reflexão, mas ele leu certamente esta obra aqui, o Discurso da Servidão Voluntária, do Etienne de la Boétie, que diz assim: servidão voluntária. É uma diferença tão grande eu servir porque decidi, eu sou livre e escolho servir, do que eu ser quando eu sou manipulado, quando eu sou convencido, recebo uma lavagem cerebral para que eu repita que escravidão é liberdade. Então, é nesse jogo entre o que é escravidão, o que é servidão, o que é fazer algo voluntariamente, o que é fazer algo involuntariamente, essas obras aqui, elas são fundamentais, então, e eu gostaria de que todos, os que leram, que lessem novamente, que eu estou me deliciando com a terceira, quarta leitura delas, né? Que lessem com bastante atenção, e os jovens, então, precisam dessa leitura, mas assim, com urgência. Os jovens precisam deixar por um minutinho a internet, um instante, e parar para fazer essa leitura dessas obras. Isso para mim é uma questão assim fundamental. Eu, uma pessoa, uma senhora de 68 anos, eu tenho necessidade de dizer, fazer também a minha advertência. Por favor, isso aqui é indispensável para a continuação dessa nossa humanidade. É isso hoje.